Como que a Olga Color auxilia os fabricantes que vocês atendem a entender a importância da norma hoje, por exemplo? Sim. Isso a gente sempre se preocupa bastante. A gente sempre tem a demanda dos clientes para atender o que a construtora pede para eles. O que você vê que vai ser a inovação para a indústria de esquadria? Eu vejo muito essa questão da linha minimalista, né? Sim. Mas eu vejo cada vez mais sendo um motivo de decisão do arquiteto a esquadria que vai ser utilizada na obra. O que você vê de inovação para a esquadria, né, nesse quesito? A gente tem um quadro aqui que a gente chama Dica Premium. E aí a gente queria que você desse uma dica premium aí para o pessoal do comercial. Como você é novo aí, como ele pode vender, né, o peixe demonstrar dele. melhor os produtos, Como vender, ele pode demonstrar o produto dele. Meu nome é Osmir, sou gerente de implantações e serviços da Davetro e comigo está o Jadson. Fala pessoal, sou do setor comercial da Davetro, sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial. É uma grande referência do mercado, já passou pelos grandes sistemistas que a gente tem hoje. Ele também é professor de pós-graduação, gerente comercial, já foi gerente técnico e tem uma grande experiência para compartilhar com a gente. Obrigado, aqui. Osmir, pelas palavras, pela apresentação. Jadson também, a todo o pessoal que está em casa. Espero que a gente consiga hoje falar bastante assunto legal aqui e passar um pouco aí pro pessoal que tá em casa também sobre o nosso mercado, sobre esquadrias, tudo que a gente já passou, você, Osmir, Jadson, eu, Cauê, enfim, pessoal da WVetro, né? Mas que a gente consiga passar pro pessoal de casa alguns ensinamentos, algumas lições e inspiração também pro pessoal. Vamos ver o que a gente consegue tirar hoje aqui disso. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Premium Cast, o podcast oficial da WVetro. Eu vou pedir para, antes de mais nada, você contar pra gente um pouco da sua trajetória profissional até onde você tá hoje. Eu sei que você passou por dezenas, tem uma grande experiência e tem bastante coisa para compartilhar com a gente, mas a gente quer conhecer antes de tudo isso. Cauê. Sim. Vamos lá, vou ter que ir fatiando aqui. Começar de quando era pequenininho lá, vai. Isso, é literalmente isso, Jadson. O meu pai, né, ele tinha uma serralheria de alumínio, então eu acredito que com 13, 14 anos eu ingressei nessa área meio que sem saber o que eu tava fazendo. Ele, como eu falei, tinha essa serralheria de alumínio e também de ferro, né? E a minha mãe, por sua vez, também tinha um distribuidor, uma revenda de aço, então de ferro. Ela basicamente pegava ali as bases de ferro, chato, cantoneira, aqueles perfis, né, e revendia para as micro serralherias. Então, os dois ali, mesmo separados, né, no casamento, mas eles tinham uma aptidão comercial, cada um do seu lado, né? E quando a minha irmã começou a trabalhar com eles, minha irmã que é 10 anos mais velha que eu, ela de certa forma começou a ajudar muito meu pai. Então, eles quiseram juntar ali as empresas. Como eles já tinham uma revenda de ferro, a serralheria de ferro e a serralheria de alumínio, eles juntaram os dois negócios, um galpão maior, né? E aí eu fui ali meio que embarcando sem saber nessa trajetória com eles. Quase um mundo novo, né? Isso, Na verdade era o meu mundo, né? Era a única coisa que eu sabia fazer. Então eu ficava ali, eu saía da escola ali com 13 anos e chegava lá e não sei se eu ajudava ou atrapalhava, mas eu tava lá no meio, né? Tava envolvido, né? Isso que importa. E aí meu pai, ele sempre falou pro pessoal da produção que eu era mais um lá. Então, eles não tinham que ter dó de mim, eles tinham que me colocar para trabalhar. Então, eu começava a ajudar a bater macho e cunha, se tem algum serralheiro aí vendo a gente, né, eles vão saber o que é. A limpar ali os vidros da fachada com álcool isopropílico. Tinha que varrer o salão, tinha que ir pra obra. Ficou com as buchas mesmo. Isso, não, tudo, o serviço era ajudante geral. Então, tudo que o ajudante geral fazia, eu tinha que fazer. Então, antigamente, vocês lembram, tinha aquelas grades, né, de alumínio, que era o que mais se vendia, né? Então, aqueles monte de furo. Sim. O serralheiro experiente vinha e dava para mim, me mostrava um gabarito e falava, você tem que fazer 1000 peças dessa. Então, ele me ensinava a marcar, a bater punção e aí lá furar as peças. Então, eu iniciei assim minha carreira, né? Vocês podem se dizer carreira, mas foi assim que iniciou. E aí, depois disso, eu fui ficando mais velho, enfim, cheguei aos 15, 16 anos. E eu acredito que até os 17 ou 18 eu fiquei na empresa do meu pai. E aí, quando você tem sua própria empresa, os empresários sabem disso, né? Você tem que fazer tudo. Então, levar o pessoal pra obra e fechar negócio. Aí volta, faz o orçamento, faz proposta. Seu pai que fazia tudo isso na época? Fazia. Ele tinha uma equipe, acharam...
A empresa que ele tinha umas 50, 60 pessoas, era uma média empresa, né? Caramba, sim. Só que aí chegou, acho que com meus 17 ou 18 anos, a empresa faliu. Então eu tive que ir pro mercado meio sem saber também o que eu tava fazendo, porque eu fui obrigado a isso, né? Era Você o que sabia você um pouco- sabia fazer, né? É só o que eu sabia fazer. Você só sabia um isso. pouco da operação ali, mas Isso. nada além daquilo. Um pouco Né? de cada coisa, mas trabalhando na minha família, né? Na época já era aquelas linhas tradicionais, Supreme, Gold e tudo mais que seu pai trabalhava. Então, isso já tinha no mercado, Uhum. tá? Meu pai era um cara meio que visionário, que ele sempre tentava abrir alguma empresa. Então, ele já tentou abrir fábrica de serralheria de PVC, vidraçaria. Isso naquela época lá, Isso já. naquela época. Só que eu acho que ele não enxergou essa visão de fazer linha Suprema e linha Gold com os estampos. Ah, Então, lá a gente trabalhava com linha 25, 30, 42, fachada, tudo sem com essas estampo? operações e sem estampo. Caraca. Então, a gente fazia o cálculo ali na mão. Ele começou a querer que eu fizesse os cursos, e aí foi graças a ele que eu acho que eu enviesei por essa área técnica. Uhum. Que aí, na época, eu fiz aquele curso de MicroStation, que é um substituto do AutoCAD, né? Que na época a gente usava. Fiz curso de cálculo, de esquadrias na época. Então, ali eu comecei a gostar desse viés da coisa, né? Então, eu tinha uma abrangência em todas as áreas, comercial, técnica, fábrica, enfim, obras, né? Mas quando falei a empresa dele, acho que o caminho mais simples para mim foi ir para a área técnica. Uhum. Então, era uma mão de obra muito escassa. Eu Até lembro, hoje? até hoje, hoje, eu né? lembro que eu Até passava hoje. 10 currículos, eu acho que umas 9 empresas me ligavam no outro dia. Então, desesperados, vem pra cá. Falava, não, já marquei uma entrevista. Não, cancela, vem aqui. Então, Vira leilão, quase, né? Mas, cara, o mais engraçado é que isso acontece até hoje, Até né? hoje. Até Até hoje hoje. é uma obra, uma mão de obra muito escassa. hoje, como vocês falaram, eu fui pra área comercial, então eu, graças a Deus, não tenho mais esse problema pra achar técnico, que eu sofria muito, porque eu tinha que contratar técnico, então era difícil. Como que era o nome da empresa? do seu pai? Era Iris Box Indústria Metalúrgica Limitada. Em São Paulo mesmo. Em São Paulo, Era uma empresa média para pequena lá na Zona Leste, né? Então, isso me deu essa bagagem. Mas quando faliu a empresa dele, eu fui obrigado a ir pro mercado. Então, se eu não me engano, foi a primeira empresa que fui que chama Contempera, que hoje elas chamam Conlume, que é o irmão do dono da Divinal Vidros. Então, já era uma vidraçaria grande, né? Uhum. Só que ele vendia as chapas de vidro. Para mim foi algo assim bem chocante, porque eu tava acostumado a mandar, né? Então, ó, pega isso aqui, faz aquilo lá, Imagina. enfim, porque eu era o dono. Aham. E aí eu acho que na primeira semana que eu cheguei nessa empresa, eu fui tentar mandar alguma coisa na expedição, né? E aí um cara lá, o chefe da expedição, falou, sai daqui, não vem encher o saco aqui. Eu fiquei olhando pra ele e foi um choque pra mim. Eu falei, meu Deus. Choque de realidade. De realidade, que eu sempre mandei em todo mundo, agora eu tô sendo mandado. Bem estranho. Mas foi bom esses choques que eu passei pela vida, né? E aí então eu passei por uma distribuidora de vidros, que aí também atuei na área comercial e também fazia medições. E aí depois eu comecei a trabalhar algumas serralherias, até que eu conheci o Luiz Carlos Santos, que é o nosso diretor técnico hoje na Olga Color, né? E eu trabalhei com ele em outras empresas, na CDA, e é um cara que tem experiência fora do Brasil. Então ele já trabalhou na França, Tecnal da França, na África do Sul, em alguns lugares. E aí eu fiz amizade com ele através de um ex-funcionário do meu pai, né? Que também era um amigo meu. E aí ele me chamou para ir trabalhar na CDA. Foi o primeiro sistemista que eu Que você fui iniciou. trabalhar. Você se Isso. recorda o ano? Puta, eu sei que a empresa do meu pai eu entrei em 98, mais ou menos. E aí, acho que em 2005, 2004, mais Por ou aí. menos, ela faliu. Eu acho que deve ter sido 2009, 2010, alguma coisa assim que eu entrei na CDA. Uhum. Mas eu sei que foi marcante, porque antes eu trabalhava em um serralheiro, né, uma serralheria em Guarulhos, que também é conhecida, né? E aí eu tava pedindo uma oportunidade pro Luiz de trabalhar no sistemista, porque era meu sonho. Eu lembro que na serralheria do meu pai vinha aqueles caras da Alcoa, o pessoal vinha visitar a gente e eu ficava Deslumbrado, maravilhado. né? Eu falava, nossa, como que será que eu trabalho num lugar desse, né? Mas você já tinha noção do tamanho do mercado. Já, nessa época já. Porque muitas pessoas não têm noção do tamanho que é o mercado de esquadria. Já. Todo mundo acha que só fica resumido ali no fabricante e Sim. na produção da esquadria, mas é um mercado muito Imenso, grande, né? imenso. Imenso. Eu tinha uma noção, porque eu não sei se vocês lembram da época do Orkut. Lembra? Isso demonstra a Infelizmente idade, né? eu lembro. Isso demonstra a nossa idade. E aí a gente tinha um grupo de técnicos de esquadrias.
E aí dentro do Orkut a gente tinha um fórum, Comunidade, uma né? comunidade isso, que chamava Chopp Técnico. Então, daí eu conheci várias pessoas que eu sou amigo até hoje, enfim. Inclusive o Luiz também teve uma passagem também por esse grupo, né? Então a gente saía para ir beber cerveja com um monte de técnico. Aí a gente ficava falando do mercado, então eles começaram a me mostrar sobre as empresas grandes, né? Tefal, Luxalum, então, enfim, Tecnofeal, as empresas que são imensas Referências, né? referências e aí eu comecei a aprender um pouco sobre o mercado. Uhum. E aí, nessa que foi a primeira passagem, foi também outro choque, porque eu queria trabalhar no Sistemista. Só que na época, tem até uma história engraçada, que o último que eu trabalhei foi um fabricante grande, foi Tefal. Acho que todo mundo conhece, né? E eu tinha um problema de apneia do sono. Não sei se vocês sabem como que a apneia Sim, funciona. sim. Uma passagem estranha que uma vez eu tava mexendo no mouse, né? E aí eu dormi assim, eu meio que joguei o mouse longe. Então, era uma sala de uns 8, 10 projetistas. E aí, de vez em quando, eu dormia na minha mesa e o pessoal jogava régua de alumínio no chão. Então, era algo até... Era trágico, mas era engraçado lá na época, né? Eu Já tinha uns tirava a apagões. onda, né? Não, todo mundo ficava brincando, né? Mas era um assunto bem sério. E aí, logo que eu saí da ITFAL, eu fui para esse primeiro sistemista, que era a CDA. E aí, ali eu comecei a enxergar mesmo a diferença dos mercados. Porque enquanto eu estava no fabricante, né? Eu tinha uma visão, eu já sabia que o mercado era grande, mas quando eu entrei nesse sistemista, né? Que eu tive mesmo a percepção do tamanho que o mercado tem, que até falando geograficamente do país nosso, né? Sim. Que aí eu comecei a atender cliente de todo lugar, enfim, Curitiba, Porto Alegre. E aí você fala com o pessoal das filiais, com os serralheiros. E eu comecei a perceber que tinha um mundo ali que eu ainda não conhecia. Tem que desbravar, Sim, assim. Aí ali eu comecei a desbravar o mercado, Sim, enfim. sim. E aí eu vi nessa evolução. Lá nesse primeiro sistemista, eu tava falando do choque, né, que eu tomei, porque eu acho que na época eu ganhava, por exemplo, no serralheiro, 4 mil reais, alguma coisa assim. Uhum. E aí, o Luiz Carlos, que eu falei, né? Ele falou, tem uma oportunidade, só que é pra ganhar 2 mil. Eu falei, caramba, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter que me readequar à minha vida, mas eu sabia que era uma oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade, realmente. Aqueles Então, 2 passos pra trás, para 3 pra frente, né? Isso, que eu tinha essa noção que eu ia reduzir o salário, talvez demorasse 1 ano, 2, pra eu atingir de novo o mesmo patamar, mas eu sabia que eu ia conseguir potencializar o meu conhecimento. Sim. Então, eu falei, bom, vamos lá, mas E você já entrou direto como projetista na CDA, no primeiro. não. Aí que foi também, que é uma área que eu amava, né? Que é a parte de orçamentos. Então, entrei na área de orçamentos, só que eu era o ajudante do pessoal. Então, tinha o gerente lá, o coordenador de orçamento, e ele passava para mim as demandas para eu imprimir planta, dobrar planta e organizar pasta. Uhum. Porque não é, hoje em dia, na área técnica, a gente vê que o pessoal vai, cria as pastas na rede, né? Uhum. E aí depois distribui os serviços. Naquela época a gente fazia as pastas, então, às vezes você tinha pasta com dessa largura aqui, né? E a gente guardava naquele arquivo suspenso. Então, às vezes eu imprimia 200, 300 plantas, A3, A1, A0, dobrava, guardava e deixava lá pro projetista fazer o orçamento. Então, Tá planta basicamente... abaixo das residências que para orçar as Não, esquadrias. a gente só orçava prédio, né? Que era o Só presta, sistemista. só. Mas então eram obras grandes que a gente fazia os orçamentos. E o meu começo foi assim: eu só organizava as plantas, fazia as pastas, aí eu numerava, obra 4 mil. Então eu deixava lá 4.001, 4.002, enfim. Uhum. Tipo, E aí eu dava lá pro coordenador da área de orçamentos e ele distribuía pros orçamentistas. Então foi assim que eu comecei. Sim, sim. uhum. E aí depois eu fui crescendo, enfim. E Conseguindo aí, outros cargos. pelo que você me falou, você sempre trabalhou na parte técnica, mas tinha o pé no comercial, certo? Isso. Você acabava dominando. Hoje você assume 100% a parte comercial. Hoje você é Isso. gerente comercial da Olga Color, certo? Isso. Esse é um desafio que eu ainda tô me adaptando, né? É um desafio novo. Acho que faz 1 ano e meio que eu tô nessa Você função. mudou? Então eu ainda tô aprendendo como fazer isso. Sim. Porque eu tive essa experiência aí de uns acho, 20 anos na área técnica, quase, né? 18, 20 anos. Então eu aprendi tudo que eu precisava naquela área. Só que eu comecei a perceber no técnico que às vezes eu ia nas reuniões. Então, por exemplo, eu tinha alguma obra muito grande, 400, 500 toneladas de alumínio, e a gente começava a perder a obra,
os diretores onde eu trabalhava falavam, ó, vai lá que a gente tá perdendo, vai e reverte. Então eu ia às vezes com o vendedor ou com o gerente da conta e a gente fazia as reuniões ali às vezes com 10, 15 engenheiros e eu fazendo a apresentação do PowerPoint. E eu comecei a perceber que eu ficava fazendo toda a apresentação e o gerente comercial, às vezes, às vezes até o dono da empresa ficava mexendo no celular, eu olhando pra ele e falava, meu Deus, eu tô aqui tentando reverter a obra e o cara tá vendo o WhatsApp, tá brincando e eu tô aqui, eu tô segurando aqui 15 engenheiros e o cara que vai ganhar a comissão. Sim, sim. Então, Hoje talvez é um diferencial gigantesco isso aí, pode né? ser. Que você tenha. Que aí eu comecei a perceber que eu tava fazendo algo diferente. Enfim, eu conseguia trazer as obras, tanto nas novas quanto nessas que a gente tava perdendo, a gente conseguia reverter. Eu via que até também os próprios donos das empresas sempre me deixaram junto deles para fazer esse atendimento do cliente. Então, eu comecei a perceber que tinha ali uma... Você tinha um potencial pro comercial. Sim, sim. é. Antes da gente ir para essa área do comercial, eu queria te perguntar, assim, qual é uma obra, assim, que você teve na época, técnica, uma obra grande, desafiadora, que você pode compartilhar com a gente a experiência disso? Puta, tem um monte. Você fala em peso ou complexidade? Eu acho que Complexidade. Isso, Complexidade. Tipo, sei lá, esse projeto era Ó, teve uma recente, que é um sistemista concorrente, mas tem algumas recentes que eu trabalhei. Acho que tem JK Square, que é uma obra de referência, acho que foram 350 toneladas mais ou menos. Caramba. Parque Global também foi uma obra boa. O Parque Gamaro. Tem algumas grandes que eu participei, que o que eu achava bacana é que o que a gente ganhava a obra, né? O que a gente conseguia fazer ganhar o contrato mesmo, né? Era no desenvolvimento ou na criação de soluções para o empreendimento. Assim. Isso. Não só inovadoras, mas, por exemplo, essa obra do JK que eu falei. A gente chegou, acho, num peso final de 350 toneladas, mais ou menos. E a obra é estimada em 400, 420. Então, a gente desenvolveu um sistema novo de fachada unitizada. E aí tinha um brise que a gente desenvolveu um perfil e teve uma redução de umas 30, 40 toneladas só com esse perfil. Então, os concorrentes falavam que o nosso peso estava errado, né? Olha, não tem como fazer obra com esse peso. Mas tinha, enfim, deu tudo certo, a obra já está entregue e foi o diferencial que fez a empresa ganhar a obra na época, né? A gente sabe que tem um trabalho hoje que é feito com as construtoras de contratar consultores de esquadria para especificar as esquadrias da obra, né? Então ele vai especificar qual é aqueles projetos ideais de esquadria para aquela obra. Você chegou a aplicar algum trabalho desse onde você especificava qual esquadria seria aplicada? Antigamente, sim, era um padrão do sistemista fazer isso. A gente fazia o orçamento e aí depois ganhou essa concorrência. A gente fazia uma equalização da proposta, fazia os projetos, ia para o consultor aprovar ou para a construtora, né? Aí voltava, a gente fazia lista de corte, lista de material, lista de vidro, fazia o acompanhamento da obra. Então lá atrás era um padrão do sistemista fazer isso. Então eu cheguei a participar. Hoje em dia a gente deixa para a consultoria o projeto, o sistemista fica ali meio que restrito a fazer o levantamento no máximo, né? E entregar soluções que o consultor ou o especificador colocou na obra. Perfeito. Uma coisa que eu queria perguntar para você, já que a gente começou nessa parte comercial, é uma dificuldade que às vezes a indústria de esquadria tem de demonstrar valor dos produtos. Então a gente acaba tendo muita concorrência entre sistemistas e às vezes projetos similares. Então, uma janela de correr 2 folhas é igual a sua, igual. A gente tem vários modelos. Mas como que a gente pode dar uma dica para o pessoal comercial da indústria, de como ele ter argumentos para passar para o cliente dele o porquê contratar com ele, qual é o diferencial dele naquele produto? Sim, isso para área comercial. Isso. Sim. Olha, hoje, é o que você falou, a gente tem bastante coisa similar, mas a gente percebe que o desenvolvimento de produto ele está avançando muito rápido. Então a gente tem os sistemas que realmente têm alto desempenho. Isso a gente não está mais enxergando o pessoal vendendo Gold, Suprema nas obras, linha Master, isso não existe mais. Então cada vez mais os sistemistas estão desenvolvendo coisa boa e estão entendendo o conceito de vedação, de câmara de equalização. Então, a gente tem muita coisa boa saindo e eu acredito que a área comercial tem que focar nisso. Não só no preço, né? Sim. Eu falei para vocês que a gente reduziu o peso e conseguiu ganhar a obra. Então, não é só isso. Não só essa parte do
preço, que basicamente você baixa o peso, o alumínio ele é vendido em quilo. Né? Então, você tá baixando o peso, você tá reduzindo o custo, que quem ganha hoje é a construtora. Sim, sim. Mas eu acredito que o comercial tem que focar nisso, na qualidade, no desempenho, nos diferenciais de produto. Hoje algo que a gente também tá falando bastante é design. Antigamente o design ele era mais redondo, né? Sim. Hoje é mais reto. Então os arquitetos não gostam muito de ver curva, de ver aresta. Então talvez também eu acho que, como dica aí pro pessoal da área comercial, eu acredito que pode falar sobre isso também. Sim, Além do sim. desempenho, redução de peso, o design também que é importante. Sim. Pelo que você me falou também, quando você sai ali da área técnica, que você era gerente técnico e Isso. comercial da empresa, e você foca no comercial. Mas você acaba ainda até hoje tendo todo o conhecimento técnico. Então você provavelmente não precisa desse auxílio no dia a dia da parte técnica. Você consegue fazer essa conversa com o cliente, certo? Eu sinto que eu tô desaprendendo bastante coisa. Mas é o grande diferencial, né? Sim. Não, é um diferencial, mas em determinadas situações eu preciso de ajuda. Por exemplo, dar um treinamento, alguma coisa assim, eu levo alguém comigo para fazer esse treinamento e eu, na outra ponta, eu fico fazendo ali a parte comercial, conversando com o cliente, fazendo mais que relações públicas, né? Sim. Mas hoje em dia eu sinto que o pessoal tá bem técnico, com os sistemas também que estão se aprimorando, eu não tô acompanhando tanto essa evolução da área técnica, então eu tô enviesando mais pelo comercial e dando foco nisso. Até nesse sistema que você falou, na Olga, né, que eu tive essa chance de ir pro comercial, isso foi até uma exigência lá do nosso presidente, que é o seu William, né? Ele vinha todo dia para mim e falava, ó, Cauê, você tá indo bem na área comercial, né? Obrigado, seu William, obrigado. Ele, não, então, eu quero que você dê foco nisso. Pode ficar só no comercial. Só que eu tinha lá minha equipe na área técnica, então não tem como largar, né? Sim, sim. E aí ele vinha para mim e falava, ó, coloca fulano lá, coloca ciclano. E eu não conseguia porque esquadria não adianta você colocar um super engenheiro, alguém, engenheiro mecânico, enfim. Para tocar uma área técnica de um sistemista, tem que ser alguém que realmente saiba de esquadria e de fachada. Então, todos os nomes que eles falavam para mim, para eu tentar colocar lá, eu não conseguia. Até que o William trouxe, o William e o Guilherme, né, que são o presidente e o nosso diretor lá na Olga, trouxeram o nome do Luiz Carlos Santos, que eu falei para vocês lá no começo. Do Até início. bom situar por que o nome Olga, né? Isso. É uma... legal você a contar. gente sempre isso faz é essa legal. pergunta. Sim, do Sempre nome da legal. empresa. Sim. É porque o nome Olga, né? Sim, o nome Olga, a dona da empresa, né, a fundadora, uma das fundadoras foi a dona Olga Simocelli. Então, o seu Redeme, que era o marido dela, que já faleceu, e a Olga, ela levou o nome da empresa, e hoje a gente já está na terceira geração. Então tem o William, que é o nosso presidente, filho da dona Olga e seu Redeme, e o Guilherme, que já é a terceira geração da empresa. Que legal. Mas é uma história linda. Outro dia, se vocês quiserem, eu posso passar aqui uns 50 minutos falando da história, que é uma história bem bonita. É muita história para contar. Sim. São quase 60 anos de empresa. Sim, É bastante coisa. Hoje, a gente sabe que tem a questão da norma técnica, que eu vejo, né, que nos últimos anos as pessoas estão tentando procurar essa informação por lá. Como que a Olga Color auxilia os fabricantes que vocês atendem a entender a importância da norma hoje, por exemplo? Sim. Isso a gente sempre se preocupa bastante. A gente sempre tem demanda dos clientes para atender o que a construtora pede para eles. Ontem mesmo, por exemplo, eu recebi uma foto, né, de um prédio com aquelas torres de inox. Então, a primeira ressalva que eu fiz para o nosso cliente foi, olha, eu não conheço alguma empresa que tenha certificação ou um laudo, né? Pode ser que alguma já tenha, mas eu não conheço. E aí eu indiquei um produto nosso, um guarda-corpo autoportante. Então, a gente tenta fazer essa interação com os clientes. Então, eu passei vídeo dos ensaios, os relatórios de ensaio. A gente fez um ensaio para um estádio. Então, você tem classes da norma. O Osmir aí que fez o curso lá comigo, né? Sim. Na pós. Era o próximo ponto. Isso, ele sabe disso. Então, a gente tem na norma, né, dos guarda-corpos, que é NBR 14718, você tem uma classe que vai até 1000 newtons, então são 30 andares, região 5, para um uso privativo, né? E uma classe de 3.000 newtons, que seriam para estádio e aeroporto, só que acima, um uso coletivo acima de 2.500 pessoas. Então, eu passo isso para os clientes. Olha, você está tentando colocar algo fora de norma, não recomendo. O que eu te recomendo é esse produto. Estão aqui os laudos, os certificados, os ensaios. Então, a gente tenta fazer isso. Vocês dão uma assessoria, A gente dá mostrar pra ele. assessoria.
Outra forma também, eles passam os projetos pra gente. E nem sempre vem com um projeto de consultor. Então, quando vem uma consultoria, é muito mais fácil, porque lá Já segue. ele já fez uma equalização da obra inteira. Então, ele coloca os sistemas que ele quer que vão atender o empreendimento, né? Uhum. Quando vem sem, é isso que você falou. A gente tem que meio que entrar junto com o cliente e dar soluções para ele. Sim. Então, fala, nessas portas aqui, você vai usar sistema X. Nessas janelas, sistema Y. Então, a gente consegue fazer esse suporte, fazer cálculos para eles, passar comprovações, porque isso o cliente deles pedem também. Então, quando eles especificam alguma coisa no orçamento, a construtora quer que ele faça uma validação ou uma comprovação de que aquilo realmente atende. Entendi. Até Sim. depois, se ele tiver algum problema jurídico, uma janela voa lá, uma porta Sim, cai, ele tem que saber, ou ter um respaldo ali documentado que isso daí vai atender os requisitos da norma. E como funciona, por exemplo, esse atendimento na obra, assim, esse acompanhamento que você faz? Você normalmente tem que ficar indo nas obras, como que é? Ó, acontece. Não tanto, mas antigamente acontecia mais. Acho que hoje o fabricante de esquadrilha está muito mais profissionalizado. E ele já sabe, não até onde ele pode ir, mas ele já sabe o que vai acontecer. Porque as empresas grandes, elas já têm ali um padrão de trabalho. Mas acontece, agora um cliente grande nosso mesmo, vai comprar um sistema que é especial. É um sistema acústico. Então, foi um acordo que eu fiz com o nosso cliente que quando chegar lá o material para ele quer que a gente mande alguém aqui da nossa área técnica para fazer um treinamento dentro da fábrica dele. Então, a gente tem em São Paulo, né, em São Bernardo, na nossa empresa, um centro de treinamento que eles podem vir até aqui, mas para eles fica mais fácil, porque eles ficam em Curitiba. Então, fica mais fácil da gente ir até lá e aí aplica lá junto da equipe dele já com o material. Então, é um tipo de acompanhamento que a gente faz. Outra, a gente pode visitar a obra com ele, se ele tiver com alguma dúvida, alguma necessidade. Ou pode visitar ele junto na construtora também, se ele quiser apresentar produto, ter um diferencial na venda. Então, a gente, ainda mais agora que eu sou do comercial, a gente precisa vender. E isso são recursos que a gente consegue facilitar essa venda, né? Então, ter Esse apoio técnico, né? Isso. Então eu imagino que a equipe técnica da Olga vai ser muito grande para vocês Forte, conseguirem atender forte. todas essas demandas. Hoje a gente tem uma equipe de umas 7, 8 pessoas, né? Ela não é tão grande, comparado aos fabricantes. Às vezes tem fabricantes aí que tem 10, 12, 15 técnicos, né? Mas é o que você falou também da dificuldade de contratação de mão de obra. Então a gente queria ter muito mais técnicos, mas a gente não acha bons técnicos para contratar e para formar esse time. Mas tem sim essa demanda técnica, sempre. Graças a Deus, sempre vai ter emprego pra Sempre, gente. nunca vai faltar, né? Se não der certo no comercial, eu vou ter alguma coisa para fazer depois. Ele comentou, né? Seria bacana você comentar também um pouco das linhas da Olga, né? Sim, pode ser. Você falou aí sobre a linha de isolação acústica, né? Isso, sim. Lá, acho que como os outros sistemistas, né? Antigamente, a gente lembra que tinha as linhas que hoje são domínio público. Então, você tem Master, Suprema, Gold, algumas linhas que muitos extrusores fizeram as ferramentas para conseguir dissipar esse material, mandar o material para o mercado. Então, a Olga tem isso, assim como os concorrentes A, B, C tem também. Mas a gente tem os sistemas com DNA próprio da empresa. Então, a gente tem o sistema Lock, que eu falei para vocês, que é uma variação do antigo GOS, né? GOS é uma linha da GS, que era uma empresa de componentes antiga, né? Que era da Itália. Então, o GOS basicamente quer dizer GS Open System. Então, foi um sistema aberto que eles venderam para o mercado. E aí a Hydro comprou, que é a Nova Gold. Enfim, alguns concorrentes têm, uns 4, 5 concorrentes têm esse sistema. Só que eu acredito que o nosso, por ser um dos mais antigos, ele está mais bem resolvido que os outros. Então, a gente já tem um design mais reto, os ensaios acústicos são os mais altos que tem no mercado. E aí também a variedade de produtos que a gente tem dentro desse sistema. Então, a gente tem sistema acústico, primeiro eu falei convencionais, sistema acústico, que a gente vai ter o Lock lá, né, que é derivação da GOS. Guarda-corpos, tem também Linea Glass, Neograde, que são especiais, guarda-corpo minimalista. Tem o Olga Serra, que é uma porta camarão. Que mais? Fachada também tem uma variedade imensa de produtos. A gente tem essa Olga Serra é o
a linha que você falou que tem aquele, que tem um brise, é isso? A gente Isso. tava olhando que tem isso já na W Petro. Isso Mas eu essa- fiquei bem feliz, porque é uma demanda que os clientes passam pra gente Sim. e a gente não tem esse cadastro, enfim, não Sim. tem como fazer orçamento pra eles. Sim. Então foi até bom saber que eu vou começar a indicar pra falar com a Falar WVetro com o pessoal direto. da Pode Vera. começar. Por É favor. que essa Olga Serra se derivou desse projeto que você falou que fez um perfil um pouco mais leve, teve uma economia para fechar a obra? Não. Esse foi um projeto em parceria com a MR, que é uma empresa de componentes, que aí eles trouxeram pra gente, eles já tinham ali o projeto dos componentes e um sistema de brise. E eles trouxeram pra gente a ideia, se a gente queria desenvolver, né? E como já tá tudo pronto, tem tipologias de camarão, correr, porta de giro e porta pivotante, a gente absorveu isso no nosso portfólio, Uhum. até porque agora eu enxergo isso como uma nova demanda de mercado. Sim. Você tem nos prédios aí, ou nas casas de alto padrão, a integrada, né? Uhum. Que é, basicamente, você tá sombreando ali o quarto. Como a gente tá aqui tem uma cortina, você tem que sombrear o ambiente. Sim. Então, esse brise camarão, ripado, com chapa, com muxarabe, enfim, a gente enxerga como uma tendência nova de arquitetura contemporânea. Porque você basicamente está colocando um fechamento fora e aí colocando por dentro uma porta minimalista. Então, a gente, antes de lançar esse produto, já tinha as 3, 4 obras vendidas. Caraca. Então, foi bem legal. bacana. Sim, E ele tá indo, tá vendendo bem. Esse é um deles, né? Hoje, o que você vê que vai ser a inovação para a indústria de esquadria? Eu vejo muito essa questão da linha minimalista, né? Sim. Mas eu vejo cada vez mais o arquiteto atuando, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso, mas o arquiteto atuando sendo um motivo de decisão do arquiteto a esquadria que vai ser utilizada na obra. O que você vê de inovação para a esquadria, né, nesse quesito? Olha, eu posso falar o ano aqui, né? Que a gente tá em 2025, Pode. né? Janeiro de 2025, então a gente teve a FESCO no final agora de 2024. E aí, pra nós lá da Olga, foi algo sensacional, porque o que a gente ouviu é que o único lançamento da feira foi nosso, no stand. Que legal. De esquadrias, falando de esquadrias, né? Uhum. E aí, não sei se vocês chegaram a ver, a gente lançou uma porta que chama Levitari. Então, hoje a gente tem a Delicato 3, que é um sistema minimalista, e aí a gente trouxe essa tecnologia que ela é parecida com aquele maglev, que é o trem lá da Ásia, aquele trem bala que faz a flutuação eletromagnética. Então, a gente trouxe essa tecnologia, o Luiz Carlos desenvolveu também lá na Olga, né? Essa tecnologia de ter uma magnetização, um campo magnético para fazer uma levitação da porta. Então, lá no trem, eles têm um eletromagnético. Então, você gera um campo elétrico com magnética, né? Só que na casa do cliente a gente não conseguiria fazer isso. Pensa que a luz ali da residência acabou, a porta ia cair, né? Então, ia ficar meio sem uso. Então, a gente pensou nesse sistema de ímãs. Então, a gente cria esse campo gravitacional, faz a porta flutuar e não usa roldanas. Cara, Eu acho que cada que é vez o maior mais... número de manutenção da Isso, indústria é roldana, isso. e vocês tiraram isso do projeto. Eu acredito que daqui uns anos, essa vai ser a tendência do futuro. A gente não vai mais ter roldana, pelo menos pro alto padrão. Então, Caraca. eu acredito, pela reação do pessoal na feira e por manusear essa porta, que o grande negócio do minimalista é que ela é pesada, né? Se você for tentar passar na norma de desempenho, que é quando você tira da inércia, ela passar com menos de 100 newtons, eu acredito que nenhum sistema do mercado vai passar. Com a Levitari, não. A gente consegue fazer esse deslocamento da folha e até pelo ouvir, assim, a gente vê que não tem atrito. Então, ela fica realmente em flutuação. E quando você pega uma minimalista, aquelas folhas muito grandes, né? Quando você corre a primeira folha, ela é leve. Quando você puxa, ela bate a mão de amigo, a segunda Realmente. começa a ficar pesada. A terceira também, a quarta você já tem que praticamente empurrar com 2 mãos. Sim. Na Levitari, não. Você pega ali 4, 5 folhas, joga de um lado, joga do outro, ela fica Porque bem todas leve. ficam levitando, é isso? Isso, é isso aí. Então você não tem atrito É zero. que a gente não conseguiu nem ir lá ver o evento deles, Vocês deviam mas ter ido. Mas fica o convite para vocês irem Pô, conhecer legal. o nosso show. Tá bom? Você tem previsão de um próximo evento que vocês já vão estar com stand lá? Na FESCO... Ou qualquer um eu acredito evento, que para esse ano, para 2025, o mais próximo é a SAI, essa evento. Florianópolis. Então, Eu para quem acredito que é quiser conhecer lá, Isso, vai isso. estar com o stand lá. Mas isso. essa linha já é lançada, é isso? Já foi lançada e a gente agora está determinando alguns parceiros para ela. Pô, que Sim. legal. Porque é uma tecnologia nova que não existe no Brasil, patenteada. Então a gente não consegue pegar o projeto disso e distribuir para todo mundo. Uhum. Então Vocês a gente... vão homologar os Isso. fornecedores que vão entregar isso. A gente vai tentar fazer uma trava por território. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 2 empresas.
Perfeito. Paraná mais 2, São Paulo talvez umas 4 a 6. Então a gente está fazendo essa criação do campo ali dos homologados para depois a proteção de território. Mas é algo, eu acredito que é disruptivo, porque ninguém tinha pensado nisso. Não, porque hoje eu acho que o maior trabalho de manutenção e tudo mais de ajuste é a roldana ali, né? Sim, sim, sim. Se não for roldana de qualidade. E esse projeto, ele vai ter uma proteção acústica? Vai. Vocês É, conseguem? porque se parar pra pensar, né? Fica... Eu fiquei pensando ele levitando, pode ser que não... Sim, sim. Vai ter uma... Tem as vedações, tem tudo, os trilhos são todos embutidos, então também tem essa parte de vazão da água. É tendência, né? Sim. O minimalista, ele é diferente. Sim, sim. Eu tava até falando hoje com um cliente meu pelo telefone, que pra esquadria comum você faz o vão, né? Você coloca o contramarco, tá com o vão pronto, depois que tá tudo pronto, você vem com a sua janela e instala ela, ou com a porta. Esse não. O minimalista você tem que instalar no lugar e fazer a obra em volta dele. Então, é um conceito diferente, né? As obras têm que se adaptar a isso, as construtoras. Sim. Agora com essa ideia, né, que a gente vai ter que... as construtoras, arquitetos vão ter que se adequar. Eu tô falando agora por questão de ser, como você falou, né? Eu sou seu aluno da pós. Pra quem não sabe, Pra quem não sabe, ele é meu professor da pós, ele me deu aula de cálculo estrutural na pós. E eu vejo que os arquitetos e engenheiros civis não têm nenhum domínio sobre a esquadria. Infelizmente. Ela é um... Se você olhar no PSQ e PPH, a gente tem a evolução desse segmento de esquadria dentro dele 16%. E com isso, a gente vê que eles não se importam. Se você for analisar a grade da engenharia civil e da arquitetura, não tem nenhuma nada, né? aula, não tem nenhuma uma matéria que cobra isso, que ensina eles a pelo menos saber o mínimo da importância da esquadria. É muito superficial. E ela é uma parte da norma de habitação do Brasil. Sim. Ela é uma parte, a parte 5, eu posso estar falando errado. Tem uma parte da norma de habitação que ela fala sobre vetações verticais, que é as esquadrias. E eu não vejo isso. Como que você vê isso hoje dentro do ensino superior de civil e arquitetura? Sim. Eu acredito que o projeto que o professor Alexandre trouxe, que eu sou professor, você se matriculou, enfim. Manda um alô tem aí pra muita ele gente de casa aí também que deve estar matriculado lá, porque online eu via que tinha uns 100, 120 alunos, e fora então deve ter muito mais. Eu fiquei bem feliz com esse projeto dele, porque isso traz, de certa forma, a gente vê a grade, né, dos alunos que tem engenheiros, arquitetos, enfim, tem uma série de pessoas lá que estão interessadas em melhorar e se aprimorar. Então, eu vejo isso com bons olhos, esse projeto dele, mas eu acredito que teriam que ter outros projetos também, como o Osmir falou. Esteja na grade de uma engenharia, da arquitetura, talvez não tão superficial como eles veem, mas acho de forma mais específica, mais abrangente também, da esquadria. Porque normalmente o arquiteto e o engenheiro, eu acho que eu vejo pelos fabricantes que a gente acaba atendendo aqui na W Vetro. Eles têm muita dificuldade de entender o que o projeto exige. Eles não conseguem... Enxergar, né? Às vezes vem... É que cai lá, tipo, eles de avião. No melhor cenário, chega para ele... na melhor situação, chega um quadro de esquadria onde mostra a janela, altura, largura, quantidade, isso. Não vem uma especificação, entendeu? Mas é aquilo que a gente fala. Ele não consegue enxergar que a indústria de esquadria é isso mais além, entendeu? Porque... Mas olha, eu não sei se vocês participaram dos últimos fóruns contra Marco, que o Luiz colocou o pessoal das construtoras para falar. Não sei se vocês participaram. Cara, participamos. São Paulo. Eu não participei de São Paulo nem Curitiba. Ele colocou o pessoal das construtoras. E antigamente a esquadria representava 2 a 5% da obra. Hoje ela já está representando quase 20% do valor final da obra. Então, de 15, 16 até 20. E aí o pessoal das grandes construtoras foi lá falar e eu achei que os fabricantes grandes tinham que estar nesses eventos. Porque a gente percebe que eles estão bem dependentes do pessoal da esquadria. Dependentes, preocupados, eles querem que dê certo. Até por isso que cada vez mais eles estão fazendo contratação de consultoria, eles estão investindo, porque a esquadria é uma área bem sensível do prédio, ela envelopa ali o prédio por fora. Então, quem não passa e vê algo espelhado lá, acha bonito aquilo, Então, o algo que às vezes muito eles longe, entendem, né? às vezes, que é só até um nome feio, mas é só um tapa-buraco. Tem um fecha o vão, vão, eu vou fechar, só fecha esse vão aqui pra mim. E não é só isso, porque tem várias funcionalidades na esquadria que tem que ser
térmica. Se você colocar uma esquadria que tem uma isolação térmica boa, você economiza em Em ar-condicionado, energia, sim. tudo, né? Iluminação e tudo mais. Então, eu vejo que é uma preocupação nossa da indústria, né? Cada vez mais, até o motivo da gente fazer o Premium Cast, fazer os eventos que a gente faz para os clientes Premium, é disseminar esse conhecimento e para não, um dos primeiros casos, não acontecer o que aconteceu com seu pai de Sim. falir, né, uma Isso. empresa, porque normalmente isso é uma questão de gestão, né, e Sim. organização da empresa, Sim. mas também começar a entregar produtos de qualidade dentro do mercado. Então, não só entregar uma esquadria ali que tem um marco, uma folha, um trilho e só. Não. Tem toda uma engenharia por trás da esquadria. Você que tem um conhecimento técnico pode falar muito mais. A esquadria não é só um tapa-buraco, é uma engenharia que tem ali atrás, certo? Tem desenvolvimento de produto. O pessoal perde bastante tempo, né? Quando não fazem aquela cópia, né, de produtos que acontece, né? Ou copia de alguma empresa aqui de dentro ou de fora, você tem que perder ali, às vezes, meses para tentar solucionar os problemas das esquadrias, que elas têm problema, né? A gente sabe que mesmo as linhas mais antigas de mercado, se você colocar lá no ensaio, ela não passa, sem você fazer alteração nela. Então, tem que fazer muita alteração, tem que pensar bastante, enfim. Toda hora tá inovando, né? Não tem Toda hora como. inovando, tem que pensar no desenvolvimento de produto. Isso é algo importante, ainda sem falar em todo esse background aí que você falou de administração, Sim, sim. que aí a gente também vai longe, mas uma fábrica de esquadrias é algo muito complexo. E algo que eu até fiquei feliz que eu vi hoje aqui com vocês no escritório da W Vetro foi essa parte de organização que vocês fazem, de ter a gestão ali meio que 360 graus da fábrica. Sim. Né? Hoje, né, a versão Premium, ela foi desenvolvida para atender um cliente desde o momento ali que ele é somente uma oportunidade de negócio para a indústria, até o momento que você vai lá no chão de fábrica, instala a esquadria, tira uma foto, faz o checklist e entrega aquilo. As pessoas às vezes olham e falam, nossa, que benefício isso da Vetro. Mas as pessoas que estudam a norma, que vai atrás de conhecimento, eles sabem que isso é obrigatório. Então, se Deus o livre, né? Isso é muito mais para obra vertical. Mas Deus o livre, cai uma janela, acontece alguma coisa, tragédia. a norma exige que você tenha certificação, documento de que você entregou. Então, você que é da indústria, você precisa ter um manual para entregar para o seu colaborador, para o seu cliente, perdão. Um manual para entregar para o seu cliente. Também. Para o colaborador também, né? Para seguir as melhores práticas. Sim, sim. Certo? Hoje a gente presta um serviço de consultoria e o principal objetivo é padronizar o processo dele, para ele saber como aquela esquadria foi produzida e ter um padrão, porque normalmente hoje as indústrias, ela tá fazendo essa janela, amanhã, ela produz amanhã a mesma janela, ela é diferente. E a gente precisa começar a ter ser consciente que a gente precisa ter um padrão, porque se lá na frente der algum problema com a sua esquadria, você sabe como ela foi fabricada, quem fez. Então, tem a rastreabilidade do processo. Sim. Então, a gente oferece exatamente esse trabalho. O principal foco hoje do Premium, né, que é na versão aqui de Sorocaba, é atender essas grandes empresas com esse foco. Sim, tá? Isso eu fiquei bem feliz quando eu vi. Lá na Olga, eu tinha falado para vocês que a gente está passando por uma mudança de sistema, né? É um sistema muito parrudo que a Coca-Cola usa, enfim, empresas grandes usam. Sim. E aí tudo que a gente tem lá, eu vi que nesse sistema de vocês têm também mapeado ali, né? Funil de vendas, vocês têm bastante coisa importante ali. Não, eu tô percebendo que vocês não se preocuparam só com a questão técnica, né? Não. De ter a esquadrilha para calcular, mas todo esse rastreio, essa integração com a fábrica, isso é bem bacana. Até porque, Cauê, a gente procura, toda vez que a gente desenha um projeto dentro do sistema, é respeitar 100% o catálogo. Até depois a gente queria falar com você um pouco sobre isso. A gente respeita 100% o catálogo, por quê? Porque a gente fala, olha, se qualquer problema der na esquadria, você vai precisar procurar o sistemista, porque o nosso projeto está de acordo com o catálogo do sistemista. Sim, tem que ter um padrão lá. Então, essa parte técnica a gente é bem suprida. Então, a gente vai lá, até você falar, nem sabia que tinha esse material, mas o que a gente faz? A gente vai lá, procura o sistemista, tem toda a informação técnica e coloca o projeto dentro do sistema. Sim. Só que aí o que a gente enxergava é que a gente precisava também, além da parte técnica, subir essa parte de gestão, entendeu? E aí que nasceu a necessidade do prêmio, que a gente hoje fala que ele é o RP da indústria de esquadria. Porque a expansão da indústria de esquadria é muito rápida, né? O cara vai lá, quando ele vê, ele tá com 10 funcionários, quando vê, ele tá com 30, 50, tá com a indústria formada ali, né? Então... E o que falam é que o fabricante sempre morre de barriga cheia, né? Nessa hora que é perigoso. Que é perigoso, ele começa justamente. a crescer, mas de forma desordenada. Então, você ter um sistema
Que alinha o integrar processo tudo isso, dele, né? alinha processo, você cria um padrão. Isso eu achei importante para a fábrica de esquadrias. Talvez se tivesse esse sistema na época, a empresa do meu pai não tivesse falido. Porque é muito comum que às vezes a pessoa fala assim, olha, a minha obrigação é entregar a esquadria, ele não se preocupa com todo o resto. E é isso que a gente fala muito aqui no Prêmio, a gente quer transformar serralheros em empresários, porque o empresário, ele não se preocupa só com o produto, tem toda uma engrenagem ali, tem o comercial que faz o trabalho dele, o financeiro que faz o dele, o de suplementos que é estoque e compras faz o dele, a operação que é a produção e instalação. Então, cada um tem a sua responsabilidade para no final a gente conseguir que a indústria tenha resultado. É uma entendeu? cadeia, né? Sim. Esse é o nosso principal foco, porque a parte técnica a gente terceiriza para vocês. Porque vocês têm todo o conhecimento, têm toda a bagagem, como você mesmo falou, vocês estão sempre ali estudando, melhorando o produto de vocês. Então, se vocês já fazem esse trabalho, deixa a gente faça o resto, certo? Sim, e até bacana, você falou do catálogo do sistemista também, né? Que isso, pra gente, é simples. A gente faz um mapeamento, como se fosse um raio-x da esquadrilha, então coloca tudo que ela tem que ter, as usinagens, enfim, a gente faz meio que uma ficha técnica ali de tudo que precisa. Então, quando o fabricante não faz alguma coisa que tá ali, fica fácil de detectar. Então, você faz um relatório, tira foto. Então, o que a gente recomenda, como vocês, é isso. Você tá com o catálogo ali na mão, faz exatamente o que tá lá, que é mais fácil. Só que alguns artistas aí, eles querem inventar do jeito deles. E aí é que começam os problemas, né? Uma dúvida que eu tenho, até uma dúvida pessoal. Quando alguma empresa, alguma indústria, ela solicita vocês garantia, por exemplo, eu fiz a montagem de um projeto que a Olga desenvolveu, fiz de acordo com o catálogo. Como que vocês como que a indústria vai comprovar para vocês que aquele projeto foi feito de acordo com o catálogo, para solicitar uma garantia? Complexo, né? Mas é uma dúvida pessoal minha até agora. Sim, não, mas isso a gente consegue detectar. Por ter feito esse mapeamento de onde vão as usinagens, tamanho do rasgo, quantos furos vão ter, a gente tenta especificar o máximo possível. Que aí quando a gente chega na obra e vê alguma situação que está fora disso, a gente consegue detectar muito fácil. Mas todo final de obra vai um técnico lá Não. certificar como que é? Só quando tem os problemas, como o Osmir falou. Que aí tem o problema, a gente é o primeiro a ser chamado. Que aí o fabricante, o serralheiro, liga pra gente, fala, deu problema, a consultora tá querendo me acionar, vocês têm que ir lá. Me salva. Não, aqui. às vezes ele nem me ajudou. A sua linha tá com problema. Eu falo, pô, mas como a linha tá com problema? Passou no ensaio, eu já fiz 30 ensaios desse sistema. Passou sempre por deu certo. engenheiro lá. E aí com você deu errado, então vamos ver o que aconteceu. Então, aí vocês, mas é isso, toda pessoa que compra material da Olga, ele tem, quando isso acontecer, ele tem esse direito, esse respaldo de vocês. Tem, é igual eu falei pra vocês, a gente precisa vender. Então eu não posso vender uma vez só. Sim. Se eu vendi pro cara, ele me chamou pra dar uma assistência, eu tenho que voltar porque eu quero sempre estar... É o melhor marketing pra você, a venda É a venda. Dá certo. Enfim, a gente já tem uma boa impressão de qualidade, produto, a gente tem essa parte de engenharia, mas esse pós-venda é algo que a gente meio que facilita as próximas vendas. Então isso passa confiança, porque a gente sabe que o mercado está cada vez mais concorrido para nós, para vocês. Sim. Então, às vezes, você tem que aproveitar o erro do concorrente. Então, às vezes ele teve uma situação de pós-venda que ele não conseguiu ter esse respaldo de um concorrente meu, ele vai ligar pra gente na próxima venda. E aí eu não posso deixar esse ciclo voltar a acontecer. Se deu algum problema, eu tenho que ir lá praticamente no outro dia. A gente pega avião, faz o que for preciso pra ir ver o que o cliente precisa. Esse é o nosso diferencial. Mais uma também. dica aí, pega a visão aí, pessoal. Isso aí. O cara reclamou, você tem que ir na hora. O meu pai mesmo me falava, você tem um problema, não guarda ele na gaveta. A primeira coisa que você tem que fazer é resolver. Você tem os problemas e as coisas boas, você resolve o primeiro problema. Depois você vai na coisa boa. Perfeito. Então é o que a gente tenta fazer no nosso dia a dia. Certo. Cauê, eu queria muito agradecer você pela oportunidade de trocar essa experiência com a gente. Eu acho que você é uma pessoa que passou por diversos sistemistas e agora está aí na área comercial. E eu queria te pedir para você, a gente tem um quadro aqui que a gente chama Dica Premium. Que legal. E aí a gente queria que você desse uma dica premium aí para o pessoal do comercial. Como você é novo aí, como ele pode vender, né, o peixe demonstrar dele. melhor os produtos, como ele pode demonstrar o produto dele. Sim, olha, o meu começo de carreira, eu era bem interessado. Então, tinha aquelas revistas, né, como a Contramarco, enfim. Antigamente, acho que era Finestra, não lembro, mas era um outro nome, enfim. Hoje tem a Contramarco. Então, o que eu dou de dica é isso. Pega as revistas,
lê as matérias, pega catálogo do sistemista. Às vezes nessas revistas tem algumas dicas de curso que acho que até vocês mesmos fazem lá, Sim, sim. eventos que vocês fazem. Sim. Então, pro cara que tá começando, ele tem que saber o que ele tá vendendo, tá? Eu até brinco, quando eu tava na área técnica, eu ficava até meio sem graça, porque o pessoal do comercial, isso não só em uma empresa ou duas que eu passei, em todas as empresas que eu passei. O cliente chamava o comercial, começava a negociar, e aí nas dúvidas, eles chamavam a área técnica. Então, eu acho que isso é uma coisa que não entra na minha cabeça até hoje, mas- enfim. Eu associo muito ao setor de carros. Então, por exemplo, você vai comprar lá um Audi, por exemplo. Aí você chega lá, você pergunta pro vendedor, qual que é a aceleração? Aí ele vai olhar pra você e falar, peraí. Aí ele vai lá na engenharia e fala, vem aqui comigo. Fala aí com traz ele. o cara aqui direto, pra mim que é melhor. Fala aí com ele. Aí o cliente fala, e aí, o que eu falo? Aí ele fala, então fica essa conversa meio de louco, né? Fica sem credibilidade, né? Então, que ele tá vendendo ali, né? o que eu peço até pra minha equipe, enfim, eu tento passar pra eles, é fazer treinamento, é se interessar. Quando tiver algum curso de serralheiro, alguma coisa, vai e faz. Então, eu acho que essa é a melhor dica que eu dou pra quem quer entrar na área comercial. Pelo menos você tem que saber o que você tá vendendo. Sim. Então, Fazer sentido no que ele tá falando, pelo menos. Isso. Quando o cliente fala com você, você tem que pelo menos entender. Se for algo muito complexo, aí tudo bem. Você Se for chamar alguém da um engenharia, projeto fora do padrão, coisa que Isso. você não tem ali como padrão. desenvolver algum produto novo, tudo bem. Mas eu acredito que o vendedor tem que pelo menos conseguir fazer essa interface com o cliente e trazer para a área técnica o que o cliente precisa. Ou trazer para dentro de casa e conversar com os outros setores, com os pares de trabalho e conseguir devolver para o cliente essa bola mais redonda, né? Vamos falar assim. Sim. Tá? Mas é só isso que eu falo aí para os novos ingressantes aí que querem entrar nessa área, que é uma área muito boa. Eu vou até aproveitar a deixa aqui do Cauê para fazer um convite para vocês. Acho que se vocês não sabem, a Dabvetro, ela tá nos últimos anos trabalhando para entregar mais conhecimento para o serralheiro. Então a gente realiza durante o ano diversos eventos e um deles é chamado Premium Day. É um evento onde a gente tenta trazer tanto também as novidades do sistema, as novas ferramentas, as principais ferramentas do sistema, mas também trazer conhecimento para você, serralheiro, que queira avançar na sua empresa. Então, a gente tem um evento agora na semana que vem, né? Vocês vão assistir. que pra eles não eles é. vão assistir depois isso, mas dia 31 de janeiro a gente vai fazer um evento lá no Rio com esse objetivo, para falar do sistema da Vetro, mas também levar conhecimento. E a gente tenta sempre casar os nossos eventos em feira. Então, por exemplo, vai ter a Glass, vai ter a Saivetra, a gente encaixa esse evento lá com o objetivo, lógico, de mostrar como a gente vai resolver o seu problema, mas também entregar um conteúdo para você sobre gestão, sobre técnica. Até convido você, Cauê, Isso que eu ia Sim. falar. um dia quiser lá conversar com a gente num Premium Day e levar esse conhecimento para os nossos clientes, é Por muito favor, interessante. Isso é uma honra. Seria bacana. Já aproveitando também, agora para entender, ele fez a pergunta para você sobre, né? Sobre venda, dica de vendas. Como chama? Dica prêmio. Dica Gostei, prêmio, né? Daí, Dica pessoal aí, ó. agora eu queria perguntar para você, contou um pouco da sua trajetória, né? Você já pensou em mudar de segmento, cara? Por exemplo, você falou que seu pai faliu lá, você não pensou, Isso. putz, vou largar tudo isso, trabalhar em outra coisa? Já tentei, mas... Já tentou? Já tentei, mas não consigo. Não consigo. Eu tenho até uma passagem engraçada desse meu ex-chefe que eu falei, que é o Luiz Carlos, né? Eu lembro que ele tava pegando um orçamento meu, conferindo, e aí eu tava na mesa assim com ele, do lado da mesa, eu do outro aqui em pé. Aí ele me chamou de gordo, né? Ele, gordo, por que você não larga esse ramo? Você não sabe, né? Ele achou que eu tinha errado o orçamento. Aí eu olhei pra ele, eu comecei a chorar, eu falei, eu só sei fazer isso. Então a gente tenta ir pro outro ramo, enfim. O pessoal fala que tem o bichinho do alumínio que te pica, você não consegue Você fica sair. nele, né? Então eu fiquei acho que 5, 6 meses, mas voltei e me rendi. Eu falei, não, o que eu gosto é isso aqui. Legal. Enfim. E por ser uma indústria muito nova, a gente tem muito ainda a galgar dentro do mercado. Então, por exemplo, assim, eu vim da indústria metalmecânica, então eu vim lá de uma empresa, uma multinacional, muito consolidada no mercado, mas eu vejo que hoje a gente não tem isso no nosso segmento, mas é uma coisa de se pensar. Hoje, poucas empresas, por exemplo, têm uma certificação ISO, Sim. tem um processo bem definido, uma clareza, é uma coisa nova para o mercado. E eu vejo isso até como uma missão minha, uma missão da Dabvetro, é trazer o segmento como um todo para um novo nível, entendeu? Com todo o conhecimento que eu tenho da indústria, eu vejo que a gente tem muito ainda para avançar aqui dentro do mercado de esquadria. Porque a gente, como eu falo, a gente é uma indústria de esquadria, a gente não é somente serralheiros.
Sim, sim. Mas é importante vocês, desse lado aí da mesa, que são os que estão dominando software, fazendo essa gestão das fábricas, vocês entenderem que tem muito ainda a contribuir com o mercado. Uhum. Tá? O nosso mercado é bem carente. Uhum. Tem muitos serralheiros que nem sabem o que é um software, ainda Sim, fazem na mão, sim. cálculo, enfim. Mas muitos, muitos, muitos. Então, vocês terem essa consciência aí já é bacana. E eu queria deixar aqui também a minha participação, a participação da Olga, enfim, aberta para vocês, o que vocês precisarem. A gente tá para contribuir, porque a gente precisa de gente, assim, de empresas como vocês, que querem elevar esse padrão, essa régua aí do mercado. Então isso pra gente é importante também, e quanto mais iniciativa tiver assim, pra gente é melhor. Pra mim também, pessoalmente, é melhor. Eu vou até deixar público aqui o convite que o Cauê fez pra gente firmar esse compromisso com ele, é fazer um evento lá na Olga pros clientes, levar a Dabvetro pra lá, pra levar um pouco do conhecimento que a gente tem da indústria aí do Brasil, né? A gente acaba visitando todas as pontas, todas as áreas do Brasil, mas tentar levar isso lá pra Olga e a gente fazer esse evento lá um dia e levar esse conhecimento pra todo mundo. E não só na Olga, né, Osmir? Na Olga, eu acredito que tem aqui, pegar a FEAL, que é uma associação, Sim. que é uma associação forte, tem a revista Contramarco, a gente pode acho, juntar as empresas e começar a levar mais conhecimento pro pessoal. Mundo, então isso é bacana, a gente interage ali em software, componente, perfis, vidro, enfim, associações, faz esse pool ali de empresas e vamos levar pro mercado conhecimento, porque é isso que a gente tá carente, é isso que o mercado precisa. Sim. É até um comentário engraçado, né? O último evento que a gente fez, a gente levou 4 a 5 clientes, eu não lembro de cabeça, que implantaram um sistema premium para falar para os clientes que estavam ali no dia, né? E uma das pessoas falou, olha, a gente precisa entender, nós, fabricantes de esquadrias, que a gente não é concorrente. Porque um era, por exemplo, lá de Jundiaí, o outro era de Limeira. Ele falou, cara, mesmo que eu queira atender todas as obras que tem em Jundiaí, eu não vou conseguir. Só que se eu ficar entregando qualquer coisa, vendendo a qualquer custo, eu vou desvalorizar o meu trabalho e vou desvalorizar o trabalho de todo mundo. Então esse é um objetivo nosso, que todo mundo tem esse conhecimento. A gente tem um produto na mão, a gente tem ali um trabalho de engenharia que desenvolveu aquele produto, ele não pode ser vendido de qualquer forma. Sim. Só vai poluir o mercado, né? Sim, só vai acabar com o mercado. Cauê, muito obrigado. Novamente, em nome da Dabvetro, quero agradecer você por essa oportunidade. Espero que a gente possa ter novamente uma outra oportunidade de conversar com você sobre isso. Em nome da Dabvetro, agradecer por compartilhar esse conhecimento e firmar esse compromisso de a gente fazer um evento lá na Olga com você. Eu que agradeço, Osmir, Jadson, obrigado. A toda a equipe Dabvetro, que também está acompanhando a gente aqui, atrás das câmeras. Para mim foi uma honra, agradeço vocês terem lembrado de mim. E sempre que vocês precisarem, a gente está lá à disposição. Perfeito, tá bom? Obrigado a todo mundo aí. E que cada vez mais vocês consigam crescer e trazer soluções para o mercado e se potencializar aí como empresa e como pessoas também. Obrigado, gente. Eu que agradeço vocês. Valeu. Pessoal, então ficamos aqui com mais um Premium Cast. Esse é o segundo episódio. Nosso objetivo realmente é trazer conhecimento para vocês. E esse foi somente o segundo episódio de uma jornada de episódios que a gente tem aí para frente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Depois deixar a descrição ali com o WhatsApp do Cauê, pra quem quiser conversar com ele, né? Sim. Certinho, deixar os contatos. Os Daí contatos. eu vou até aproveitar que no primeiro eu não fiz, mas inscreva-se no nosso canal e no nosso Instagram. Isso. Obrigado. Obrigado, pessoal.